Hoje apresentaremos uma das teorias mais bizarras que foram apresentadas aqui nesse canal. Nós vamos falar sobre Hollywood. Enquanto eu solto a vinheta do canal, você já deixa o seu like obscuro e se inscreve no canal ativando o sino para receber todas as notificações. Hollywood é um nome que com certeza é muito familiar ao seu ouvido. Se você não assistiu, com certeza vai assistir ainda esse ano alguma produção dos estúdios de Hollywood. Hollywood é um distrito da cidade de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. O distrito possui grande importância na constituição da identidade cultural dos Estados Unidos e se tornou famoso mundialmente pela concentração de empresas do ramo cinematográfico e pela influência que exerce na cultura global. Os produtores de cinema destacaram-se em Hollywood em busca de luz natural disponível no local. Com o passar das décadas, Hollywood se tornou símbolo do poderoso e fantástico cinema estadunidense, sediando premiações e abrigando homenagens públicas para os mais destacados artistas de cinema e musicais do mundo inteiro. O local também é famoso pelo grande letreiro chamado Sinal de Hollywood e pela enorme concentração de pessoas ricas e famosas que moram no distrito ou distritos próximos. Os estúdios mais conhecidos em Hollywood são a CBC Columbia, a Charlie Chaplin Studios, a Paramount, a Universal Studios e a Nickelodeon. Em Hollywood foram produzidos filmes como Poderoso Chefão, E.T., Matrix, Star Wars Episódio 5, Toy Story, Titanic, Jurassic Park, entre tantos outros. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre os 100 maiores filmes que foram produzidos em Hollywood, deixa nos comentários abaixo pra gente saber. A teoria que nós vamos apresentar hoje é baseada em uma suposta entrevista cedida por Mel Gibson, uma das maiores estrelas de Hollywood. Nesta suposta entrevista, Mel Gibson faz revelações assustadoras sobre os bastidores de Hollywood. Quem vai trazer essa matéria super interessante pra gente é o Davi do Encarando o Sobrenatural, que é um dos melhores canais de terror e teorias da conspiração aqui do YouTube. Na minha opinião, é o melhor canal de teorias da conspiração. O link tá aí na descrição do vídeo, se você quiser conferir depois o canal do Davi. Vamos à matéria aí com o Davi do Encarando o Sobrenatural. Muitos de nós já sabemos que a grande mídia, especialmente Hollywood, está totalmente dominada pelos senhores do mundo. Mas é preciso entender que, embora essa seja a dura realidade, e para perceber isso basta ver a quantidade de paganismo e doutrinas luciferianas, além de muito ocultismo envolvendo toda a obra deles, ainda existe lá no meio daquele ninho de serpentes, pessoas que não aceitam essas ideias. Mesmo de maneira discreta, elas tentam ir contra esse sistema dominante. Alguns fazem isso porque não concordam com as coisas que eles fazem em oculto, porque elas cansaram de serem usadas e descartadas como se não fossem nada. É fácil para nós identificar esse tipo de artista, porque eles geralmente são artistas que estavam indo de vento em polpa. Estavam na crista da onda, nas paradas de sucesso, sendo homenageados e recebendo prêmios, aparecendo em tudo que é filmes e séries, uma atrás da outra. De repente aquela vida maravilhosa e perfeita começa a virar do avesso e se torna alvos de críticas da própria mídia que até um dia antes, horas antes, elogiavam e bajulavam essas pessoas como semideuses. Agora não, elas são alvos de críticas, são afastadas da tela e suas condutas são julgadas em programas de fofoca. Isso obviamente para fazer toda a opinião pública cair em cima desses artistas considerados por eles renegados. Já aconteceu antes e está acontecendo nesse momento com muitos, mas hoje vamos falar de um especialmente. Muitos de vocês conhecem e gostam muito do cara, o Mel Gibson. Ele sempre foi uma grande estrela de Hollywood, mas de uns anos pra cá cada vez mais ele é taxado como um cara polêmico. E vocês sabem bem o que a palavra polêmico quer dizer no dicionário Illuminati. Quer dizer verdadeiro, quer dizer do certo, ou seja, antissistema. Mel Gibson começou a fazer críticas ao sistema. A maior afronta dele ao maldito sistema Illuminati foi no filme A Paixão de Cristo, por Mel Gibson. Naquele filme feito por ele foi relatado como nunca antes feito, tudo que o nosso Salvador sofreu para que eu e você agora tivéssemos uma chance de um dia entrar no reino de Deus. A mídia mundial sempre costumou ridicularizar e desmentir e rebaixar o cristianismo, a nível das outras seitas pagãs, querendo classificar a Bíblia como apenas mais um livro no meio de tantos outros. Tudo com começo era feito sublinamente para que você não percebesse, para que você não se enfurecesse. Nos filmes mais antigos você percebe apenas pequenas alfinetadas dos personagens principais. Eles sempre mostravam esses grandes personagens inteligentes que faz tudo, os grandes heróis do cinema.
Era sempre um cara que não acredita em Deus, que acha ridículo quem acredita, que trata como idiotas e fracas as pessoas que acreditam nisso. Até mesmo em filmes e séries de terror enfrentando o próprio diabo, as coisas vindas do Criador são sempre ridicularizadas. Hollywood continua a distorcer isso em suas obras, e isso enquanto passam verdadeiras mensagens de ideologias distorcidas como a destruição da família, fazer você perder sua fé, e com isso atingir o objetivo final, que não é outro a não ser trazer o paganismo de volta e implantar finalmente o governo único. Mel Gibson, em uma entrevista que não posso garantir a veracidade para vocês, mas para mim fez muito sentido, por isso é que eu estou trazendo de muita boa fé para todos vocês e peço que prestem muito atenção. E eu garanto para você que se no momento a entrevista não fizer sentido, até o final desse vídeo, no raciocínio final, elas farão. Elas chegaram até mim através de Valéria Santos, que traduziu tudo do alemão. Desde já fica aqui o nosso muito obrigado. Vamos ao texto na íntegra. Em uma entrevista chocante, a estrela de cinema Mel Gibson revelou o envolvimento da elite de Hollywood e parasitas à epidemia de pedofilia e sacrifícios infantis. A estrela disse que todo o estúdio em Hollywood é comprado e pago com sangue de crianças inocentes, acrescentando que a moeda mais valiosa é o sangue de bebês. Enquanto faz propaganda na Inglaterra do seu novo papel do filme Daddy's Home 2, Gibson descreveu as elites da indústria de entretenimento como um inimigo da humanidade, sacrificando o sangue das crianças inocentes. Ele disse que as figuras-chave do negócio do cinema conseguem seus êxtases em destruir a santidade das crianças enquanto vivem de quebrar qualquer tabu, leis divinas, dadas por Deus que as pessoas conhecem. Eles desprezam o bem-estar das pessoas. Destruir a vida das pessoas é apenas um jogo para elas. Quanto mais dor elas podem causar, mais e melhor é a emoção que eles sentem. As crianças são comida, elas sentem prazer na dor e no medo que as crianças sentem. E quanto mais jovens forem essas crianças, é melhor para eles. Essas pessoas seguem sua própria religião e usam-na para orientação moral. Não é o tipo de ensinamentos religiosos que você já ouviu falar. Eles realizam rituais satânicos doentios e são totalmente contrários da moral que une a maioria dos americanos patriotas. E o pior, é um segredo aberto em Hollywood e todo mundo sabe. Mel Gibson se apresentou no programa de bate-papo da BBC da sexta-feira. O ator veterano respondeu às perguntas do público chocado, na sala verde dos bastidores após sua apresentação, em relação à verdadeira natureza das elites de Hollywood. Ele disse que o colocaram na lista negra em 2006 pelos oligarcas de Hollywood. Tudo isso por expressar sua opinião sobre a indústria, que entrou em confronto com sua agenda liberal. Ele disse que está trabalhando fora do sistema desde então. Ele obteve uma nova perspectiva, ele disse. É difícil de entender, eu sei, e me desculpe por eu quebrar seu coração, mas Hollywood é um anel de pedofilia institucionalizada. Eles usam e abusam de crianças por suas próprias crenças espirituais doentes. Se é que você pode chamar isso de crença. Eu também não entendo isso muito bem. Mas eles comem essas crianças acreditando que obterá mais energia e bebem o seu sangue. É como um banquete. Eles não têm piedade, eles assustam e a fazem sofrer antes de sacrificá-las. Quanto mais inocente é a criança, melhor, disse a estrela de coração valente. O que isso significa? Eles não fazem isso como uma espécie de expressão artística. Eles colhem o sangue das crianças e comem a carne porque acham que lhes dá uma espécie de força vital. Se a criança sofrer mental e fisicamente enquanto está morrendo, então mais força vital eles recebem. Assim pensam eles. A maioria de nós tem um compasso moral que nos guia através da vida, certo? Essas pessoas não têm isso, ou se elas o têm, elas apontam na direção oposta. Gibson, que trabalhou dentro e fora do regime de Hollywood nos últimos 30 anos, diz que a hierarquia do setor vive do abuso, dor, tortura, estresse e sofrimento. De acordo com Gibson, o desejo de cometer tal abuso não se limita somente à elite hollywoodiana, mas também àqueles que estão no topo da cadeia alimentar, que podem pagar por este luxo. São ricos magnatas de vários setores da indústria, artistas e etc. Hollywood está saturada de sangue de crianças inocentes. As referências à pedofilia e ao canibalismo sempre estiveram lá, mas atualmente estão mais enigmáticas ou simbólicas. Eu mesmo me familiarizei com essas práticas no início dos anos 2000 e fui ameaçado de sérias consequências se eu alguma vez dissesse alguma coisa sobre o assunto. E eu não quero dizer apenas minha carreira, quero dizer minha própria vida está sendo ameaçada. A vida da minha família também está em perigo. Agora eu já posso falar, pois muitas dessas pessoas estão mortas agora. Eles veem o sangue de um bebê sexualmente abusado como um prêmio final e dizem que é altamente enriquecido. Os bebês são como uma moeda prêmio e possuem um valor muito maior que tudo o que você pode imaginar. Eles literalmente usam essas crianças como uma moeda para favores, papel de filme, subornos e etc. De acordo com Gibson, essa perversão não é apenas a última moda, mas também uma cultura de Hollywood profundamente enraizada por gerações e é popular entre homens e mulheres. Isso não é nada novo e ocorre antes de Hollywood ter sido fundada. E aqui, meus caros inscritos, se você pegar qualquer livro de história, você vai ver que ele está falando a verdade. Esses rituais de comer carne humana, de comer crianças, sacrificar,
são rituais de povos muito antigos de toda a civilização. É engraçado quando o Discovery Channel, por exemplo, faz um documentário explicando as tradições desse povo, eles sempre pulam essas partes, falam apenas de sacrifícios humanos bem de longe, mas nunca dão os detalhes para você. Esses são os detalhes. Continuando, à medida que você explora esse fenômeno, você verá que essas práticas estão escondidas na sombra de toda a era escura da história. Essas práticas ocultas, sombrias e multidimensionais têm sido usadas em sociedades secretas por centenas de anos. Hollywood é usada para programação social e controle mental, e sua mensagem é projetada na mente das pessoas. Aqui encerra a entrevista. Tudo isso pode parecer para algumas pessoas muito exagerado. Elas dizem, Davi, deve ser sensacionalismo de algum alemão doido. Realmente eu não posso garantir que tudo isso seja verdade. Mas com certeza você deve lembrar do ator que fez o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Ele era tido como revelação. Seu nome era Jim Caviezel. Ele atuou em grandes filmes como O Conde de Monte Cristo, Olhar de Anjo e Além da Linha Vermelha. Ele era considerado antes da Paixão de Cristo como um estrela ascendente em Hollywood, um ator revelação. Mas tudo mudou a partir da produção de 2004, quando ele foi atacado ferozmente pelos meios seculares e pela poderosa Liga Antidifamatória Judia dos Estados Unidos, que o considerou antissemita. Ou seja, o cara antes era o cara e depois simplesmente todos perderam o interesse por ele. Você já parou para pensar e se perguntar por que isso? Talento ele já mostrou que tem, então por que as portas se fecharam para ele de uma hora para outra? Em Washington, D.C., 5 de maio de 2011, o ator norte-americano Jim Caviezel, em entrevista a um jornalista, explicou que ter interpretado Jesus no filme A Paixão de Cristo arruinou sua carreira, mas esclareceu que não se arrepende de tê-lo feito. Em declarações ao Daily Mail, Caviezel, de 42 anos, explica como logo depois de ter interpretado o papel de Cristo no filme, que inclusive durante a filmagem foi atingido por um raio e deslocou o ombro em uma cena da crucificação, as portas de Hollywood foram fechando-se uma atrás da outra para ele. Ele disse com as palavras, fui rechaçado por muitos em minha própria indústria. Indicou antes um grupo de fiéis em uma igreja em Orlando, Flórida, onde chegou a promover um livro de áudio da Bíblia. Caviezel se declara católico e comentou que era consciente de que isto podia acontecer e não se arrepende de ter atuado como Cristo. Mel Gibson, o diretor da obra, também o advertiu das consequências negativas para sua carreira. E mesmo assim ele ia querer aceitar o papel. Mel Gibson sabia bem o que ele iria enfrentar caso aceitasse fazer o papel. Mel Gibson foi homem e não mentiu para ele. Ele falou exatamente com estas palavras: você nunca voltará a trabalhar nesta cidade, Hollywood. E eu respondi: todos temos que abraçar nossas cruzes. Jesus é tão polêmico hoje como sempre foi. As coisas não mudaram muito em 2000 anos, disse o ator. E afirmou que a sua fé o guia no âmbito pessoal e profissional. Por isso ele acredita que não tenha sido uma coincidência que aos 33 anos pedissem a ele para interpretar o papel de Jesus. Ele tem isso como um sinal de Deus, meu povo. Ele brincou sobre o fato de que seus iniciais são JC. Por coincidência ou não, são as mesmas de Jesus Cristo. Aí, meus bons amigos, você mesmo pode pensar se isso mesmo é coincidência. O cara recebe um raio. O cara, quando completa 33 anos, é chamado para o papel. E suas iniciais são JC. Eu só digo que coincidências não existem. Os sinais estão aí, basta você olhar para eles. Em março de 2004, Jim Caviezel foi recebido pelo Papa João Paulo II, com quem conversou durante uns 10 minutos, acompanhado por sua esposa e seus sogros. Nesse mesmo mês, o ator concedeu uma interessante entrevista na agência ACI Imprensa, onde detalhou como de fato ter interpretado Jesus transformou sua vida e fortalece muito sua fé. Naquela ocasião, ele disse: essa experiência me jogou nos braços de Deus. E são por esses fatos, meus bons e caros inscritos, que eu digo a você que essa suposta entrevista secreta faz muito sentido, pois mesmo que Mel Gibson nunca tenha dito tais palavras, seja tudo mentira, coisa que eu não acho, ainda assim, os fatos estão aí muito claros para quem quiser olhar para eles. Basta você ter a vontade de saber a verdade. Como Cristo disse que no fim seríamos perseguidos e odiados por falar em seu nome, tudo isso já aconteceu e continua acontecendo, cada vez com mais frequência e com mais agressividade. Leis estão aí sendo criadas por deputados que servem aos seus patrões, que financiam suas campanhas, através de suas empresas internacionais que pertencem às 13 famílias. Assim eles moldam a constituição dos países e aos poucos, no Brasil e no mundo, estão colocando no papel que você pode sim ter sua religião, mas não pode tomar sua decisão de acordo com a sua fé, de acordo com o que você acredita, ou do contrário você será taxado como racista, homofóbico e criminoso. Mesmo que você apenas diga, eu não aprovo isso, eu não quero isso para meus filhos, eu acho vergonhoso. Sua opinião está sendo proibida e caçada um dia após o outro, e ninguém está nem aí para isso. Os sinais estão cada vez mais óbvios. Atores com talento, bem intencionados, estão sendo tratados como loucos, esquisitos, anormais, sendo engavetados, não importa seu talento, nem quanto já tenham faturado. Eles não levam em consideração nem mesmo o carisma que eles tenham com o público.
Infelizmente, as pessoas, devido ao seu alto grau de alienação, simplesmente acham que tudo isso é normal, porque no fundo, acreditam que o governo e as instituições, as grandes empresas, estão aí apenas querendo o melhor para todos nós, estão atrás do progresso. A situação está assim porque eles fizeram bem o trabalho deles, nos dividir para conquistar. Ao invés de nos darmos a mão, mesmo nós que estamos despertos, estamos brigando entre si, porque um irmão quer ir para a igreja, porque o outro carrega uma cruz, o outro guarda o sábado, e dessa maneira, enquanto minorias, mesmo se odiando, se unem por uma causa maior. Nós, que somos a maioria, estamos divididos em pequenos grupos, como neurônios que precisam se juntar para formar um pensamento. A nossa realidade é que estamos em uma cabeça que só tem 2 neurônios, e um não fala com o outro. Essa é a nossa realidade atual. É preciso menos mimimi e mais união. Se fizermos isso e deixarmos para discutir nossas diferenças quando estivermos realmente seguros, os senhores do mundo não passarão dos vermes que são. Espero de todo coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Convido vocês a me seguirem nas redes sociais e também se inscreverem nos meus outros canais, Tio Lu 2, A Missão, e no meu canal de React. Os links estão aí na descrição do vídeo.